Disse Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Como vocês estão? Eu queria convidar você a curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e não se esquecer de se inscrever aí em nosso canal. Essa palavra de Jesus sempre me deixou um pouco confuso, porque é muito comum a gente ouvir dizer que ser cristão não é fácil, de que a gente vai ter muitas lutas, muitos desafios e muitas provas a vencer. E todas essas falas são verdade. Na semana passada a gente viu na devocional como crente sofre perseguição, afronta, muitas vezes por causa do nome de Jesus, a ponto dos discípulos saírem de açoites felizes por terem sido privilegiados de sofrer em nome de Cristo. E aí essa palavra de Jesus vem parecendo uma contradição a tudo isso que a gente ouviu falar, ou tudo isso que a gente aprendeu. Porque o que Jesus está dizendo, que o fardo dele, que o que ele tem a oferecer para nós, ao contrário do que normalmente a gente diz, que a vida cristã é muito difícil, com muitas lutas, ele está dizendo que o fardo é leve, ele está dizendo que o jugo dele é suave. Ele está até convidando aqueles que estão se sentindo cansados e sobrecarregados a andar com ele. E aí eu me pergunto, será que eu tenho seguido Jesus de uma maneira errada? Ou será que os discípulos que foram perseguidos por nome dele também seguiram a ele de maneira errada? Porque se ele está dizendo que o jugo dele é leve e suave, e nós enfrentamos provas, tribulações, então será que existe uma contradição na palavra de Deus e na palavra de Jesus? Certamente não, certamente não. O que Jesus está querendo dizer aí com esse texto é que ele tem a substituir em nossa vida algumas coisas que nos são pesadas e que o que ele tem a oferecer é muito leve. Ele não está dizendo que a gente não vai sofrer tribulação, porque ele mesmo diz que no mundo nós teremos aflições. Mas ele está dizendo que algumas coisas que nós temos, que o homem natural carrega como fardo, que o homem natural carrega como um peso nas suas costas, ele está disposto a tirar de seus discípulos. É isso que Jesus está querendo dizer. Existem muitas aplicações para esse texto, mas eu queria me concentrar em duas delas. A primeira coisa que Jesus está dizendo aí é para o cansado e para o sobrecarregado ir até ele, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, ele tem descanso para as nossas almas. Ele está mandando essa mensagem para o homem pecador. Ele está mandando essa mensagem para aquele pecador que ainda não entregou o fardo de seus pecados a Cristo. Para aquele que ainda carrega nas suas costas um peso muito grande de tantas coisas erradas que já fez na vida. Muitas são as pessoas que colocam como desculpa para não se relacionar com Jesus as suas atitudes erradas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu não posso virar crente, eu não posso entrar para a igreja porque eu fumo, porque eu bebo, porque eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, e não sabe que o que Jesus está oferecendo é exatamente tirar todo esse peso das costas, esse peso de pecado, esse peso de tribulação, e colocar no lugar disso algo tão suave, leve e prazeroso que é a graça dele. O pecado, João 8,34 diz: digo a verdade a vocês, são palavras de Jesus também, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então eu imagino que aquele que vive pecando, aquele que não tem um relacionamento verdadeiro com Cristo, ele é como aquele escravo que aparece naqueles desenhos ou filmes, carregando aquela bola pesada nos pés, caminhando pela vida sem perceber o prazer que a vida lhe oferece, sem lhe perceber o prazer que a salvação oferece. O cristão, ele vive uma vida feliz porque ele vive a alegria da salvação. Então o que Jesus está dizendo é: você que está aí cansado, sobrecarregado, carregando esse peso de pecado, vem para mim. O meu fardo é muito mais leve do que isso aí que você está carregando.
Existe uma outra aplicação desse texto que eu quero citar, e essa vai mais de encontro a nós que já somos crentes. Muitas vezes, a gente entende o nosso relacionamento com Jesus como um jugo pesado que a religião nos oferece, ou que a religião nos obriga a carregar. Muitas vezes entendemos o nosso relacionamento com Cristo como um Deus tirano que quer controlar a nossa vida, e de fato Ele quer controlar a nossa vida, mas que faz isso como um tirano, não como um Deus que nos ama, não como um Deus que nos direciona. E muitas vezes a gente reflete isso através da nossa religião. A gente faz com que a nossa religião, ao invés de servir e ajudar a aproximar as pessoas de Cristo, a gente faz da nossa religião um empecilho para que as pessoas conheçam a Cristo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes usamos da nossa religião para colocar sobre o ombro da pessoa um peso tão pesado quanto o peso do pecado. A gente fala para ela, olha, Jesus pode tirar esse peso das suas costas. E assim que Jesus tira, eu vou colocar um outro aí nas suas costas. Quando os discípulos estavam reunidos em Atos capítulo 15, a Bíblia nos fala que eles estavam discutindo acerca da circuncisão dos gentios. Aqueles que não eram judeus, que haviam se convertido a Jesus, que queriam se tornar discípulos de Jesus, estavam sendo forçados, obrigados pelos fariseus a se circuncidarem. A circuncisão era uma prática da cultura judaica e da religião judaica. E eles se reunindo em um determinado momento desse debate, Pedro se levanta e diz para eles, meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus escolheu a nós para pregar a esses gentios. Deus conhece o coração humano, confirmou isso através dos gentios recebendo o Espírito Santo. Ele não fez distinção, nas palavras de Pedro, ele não fez distinção, Deus não fez distinção entre os judeus e os gentios, mas derramou o Espírito Santo sobre ambos, tanto os judeus quanto os gentios. Então, por que agora, disse Pedro, provocam a Deus? Por que agora vocês estão provocando a Deus? Sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós e nossos antepassados conseguimos suportar de tão pesado que era. Pedro está dizendo, nós estamos colocando sobre eles um outro jugo tão pesado que essa nossa religião nos obrigava a cumprir. E por que a gente está fazendo isso se nem a gente mesmo suportava esse jugo dessa obrigação religiosa? O que a gente está querendo dizer com isso? Nesse capítulo mesmo, Pedro vai dizer no verso 11, cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma pela graça de Jesus. Isso não quer dizer, quando a gente fala de graça, tem gente que fecha até a cara. Parece um absurdo, né? Mas tem gente que fecha até a cara. A graça não quer dizer que você vai receber a sua salvação e você vai sair por aí pecando como se você não tivesse sido transformado por Cristo. Isso não é verdade. Quem recebe a graça de verdade percebe tanto o amor de Cristo, percebe tanto que Ele demonstrou esse amor na cruz do Calvário, que vive sim uma vida de submissão a Cristo. Vive uma vida de não tentar se deixar levar pelas obras da carne. É claro que isso acontece, mas isso não acontece por causa de um jugo da religião. Isso acontece por causa do amor que a gente percebe que Cristo derramou por nós na cruz. Não é por causa do jugo da religião que eu não vivo em pecado, que eu não vivo em escândalo, que eu não uso a minha boca para amaldiçoar, que eu não faço maledicência, não falo fofoca. Não é por causa da minha religião, é por causa do meu amor, do amor que eu tenho por Cristo, do amor que eu recebi dele e eu quero retribuir esse amor a ele. Então, quando a gente lê esse texto de Jesus dizendo que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, e convidando todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, façamos com que esses cansados e sobrecarregados venham, que Jesus tire o fardo sobre a mente deles, sobre o coração deles, e façamos também com que a nossa religião, ou aquela maneira como a gente aprendeu a seguir a Cristo, não se torne para essas pessoas um jugo muito pesado, senão a gente vai estar substituindo um peso
por outro. Ensine eles a amar a Cristo. Ensine os novos discípulos a servirem a Cristo com alegria, não por obrigação, ou por obrigação religiosa, ou por força. Não é por força, nem forçando a nada. É por amor, é por graça, é porque nós amamos a Cristo. É por isso que a gente quer fazer a vontade dele. Não porque a religião nos obriga, mas porque nós queremos retribuir o amor que ele dispensou a nós na cruz. Que Deus te abençoe, te guarde e proporcione uma boa semana para você na graça e na paz de nosso Senhor Jesus.